Bom dia, Jesus! Bom dia para você, meu irmão e minha irmã. Está no ar o programa Caminhando com Jesus para fechar mais uma semana com a graça de Deus Pai Todo-Poderoso. Bom dia, Valdênia, que a paz esteja com você. Bom dia, André, a paz esteja contigo, com todos aí de casa, né? Mais uma semana que está se acabando, hein? Mais uma semana que a gente está fechando assim, com chave de ouro, porque nós aprendemos tanta coisa essa semana com Jesus, nós caminhamos tanto com esse Jesus que não se cansa de nos ensinar, não se cansa de nos mostrar que a verdadeira vida é aquela vida em Cristo, é aquela vida que a gente dedica à caridade, ao amor, para que possamos guardar riquezas no céu, né, André? Riquezas no céu, porque aqui na terra tudo é passageiro. Isso mesmo, Valdênia, tudo aqui é passageiro, né? Tudo passa, só Deus não muda. Não é? E nós continuamos aqui juntos, meus amados, para navegar, para viajar. Inclusive, Valdênia, nós queremos saber de você como está sendo essa viagem, meu irmão e minha irmã. Fala pra gente que nós queremos saber de você. Como tem sido essa sua viagem com Jesus, né? Como que tem sido cada detalhe quando Ele nos chama para viajar, né? Você tem conseguido fechar os olhos, imaginar, mesmo quando nesse momento às vezes muitas pessoas não podem, né? Tem essa graça de fechar os olhos e imaginar, mas depois rever no YouTube, escuta o que tem acontecido dentro do seu interior, o que tem movido dentro do seu coração, o que tem tocado o seu coração, qual desses episódios mais marcaram o seu interior, qual a frase mais marcante de Jesus, né? Qual foi a cena que mais tocou o seu coração? Fala para nós aí, porque, Valdênia, nós vamos começar uns quiz aí do mês que vem, né? O mês de Natal, né? Tá começando, tá chegando, tá precisando. Estamos acabando esse volume 3, a gente precisa fazer uns quiz aí para poder lembrar. E como diz o André aqui, né, sobre o que você tá aprendendo, caminhando. E a gente podia avaliar, André, se a gente está muito mais próximo de Judas ou mais próximo de João, hein? Isso mesmo. Sim, como minha vida está me transformando. Se eu continuo puxando ali pro lado Judas ou se é João que já está me fazendo um espelho. Isso mesmo. E também de Pedrão, né, Valdênia? Pedrão como líder ali, como liderança, e todos os outros apóstolos e tanta gente, Valdênia, que nós vamos conhecendo ao longo dessa jornada e dessa viagem, tantos personagens, tantas pessoas que ali abriram seu coração para receber o Mestre e o Messias, receber esse prêmio nessa terra. São tantos nomes, né, Valdênia? São tantos nomes. Tantos nomes, né? Eu vou lembrando de algum, Edilídia. Aqui nós já passamos por Elisa, Jabé, Margzian. Tantos nomes, né, Valdênia? Pastores, romanos, muita gente. Então conta pra gente aí, pra gente glorificar a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, porque são cenas reais, né, Valdênia? A gente que vai viajando aqui, né? A gente faz uma viagem mesmo nas leituras e é muito real, minha gente, né? E nessa realidade o Senhor visita o nosso coração, né? Ele cura o nosso coração, Ele transforma o nosso jeito de agir, de pensar, né, Valdênia? Não é somente a gente que fica aqui, né, Valdênia? Fala, nossa, mas que linda essa passagem. E o que Jesus quer de nós é isso, né? Não nos prendermos somente aquilo que impactou o nosso coração, mas realmente dar a oportunidade de mudar o nosso jeito de ser, a nossa maneira de ser. Foi isso que ele falou ontem, né, Valdênia? Foi isso que ele falou ontem e hoje ele vai falar, André, que ele vai deixar a gente para pensar o fim de semana inteiro, viu? Vai ter coisa hoje, porque Jesus vai nos dizer, ele vai perguntar hoje se a gente acha que quando morre tudo acabou. Nossa! Não vou nem contar a resposta dele, que ele mesmo vai falar aqui, porque eu abaixei já o fogo, viu? Vocês abaixam o fogo aí, porque eu falei pro Ricardo, abaixa o fogo aí que você não vai mexer com a panela pra mim hoje não. Ave Maria, então, Valdênia, eu quero saber, né? E tem muita gente aqui querendo saber, então nós vamos já viajar, já convocando aí toda a nação aí mariana, né? Toda a geração aí de Maria, Nair, todo mundo aqui já esperando pelo YouTube e também aqui pelo WhatsApp. Deus abençoe a todos vocês e venham junto com a gente
caminhar com Jesus. Estamos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Capítulo 223. Um sermão de Jesus evita o assalto dos salteadores a uma caravana nupcial. No lugar ao qual estamos indo, falarei eu, diz o Senhor, enquanto a comitiva cada vez mais vai penetrando pelos vales que agridem o monte com os seus caminhos difíceis, pedregosos, estreitos, subindo e descendo, perdendo de vista os horizontes aqui, para torná-los a vê-los mais adiante, chegando a um vale mais profundo por uma descida mais íngreme, na qual somente o bode se sente à vontade, como disse Pedro. A comitiva toma um descanso para tornar a sua refeição perto de uma fonte muito rica de águas. Outras pessoas estão espalhadas pelos prados e pelos pequenos bosques, também tomando suas refeições com Jesus e os seus. Este deve ser o lugar perfeito para permanecer, por estar ao abrigo dos ventos, com prados macios e águas. São peregrinos que vão para Jerusalém, viajantes que talvez se dirijam ao Jordão, mercadores de cordeiros destinados ao templo, pastores com os seus rebanhos. Alguns fazem a viagem em suas cavalgaduras, mas a maior parte está a pé. Chega também uma caravana nupcial, toda enfeitada festivamente. Os ouros transluzem por debaixo do véu que envolve a noiva, que é pouco mais que uma menina, e vem acompanhada por duas matronas, que estão cintilantes por seus braceletes e colares, e por um homem, talvez o padrinho, além de 2 outros servos. Eles chegaram em jumentos cheios de franjas e de guizos, e se afastam para que um canto onde vão comer, como se estivessem com medo de que os olhos dos presentes violassem a pequena noiva. O padrinho, parente que seja, monta guarda, ameaçador, enquanto as mulheres comem. Na verdade, há uma grande curiosidade com a desculpa de ir pedir um pouco de sal, ou uma faca, ou um pouquinho de vinagre. Sempre há alguém que vá a este ou aquele para perguntar se a noiva é conhecida e para onde está indo, e tantas outras coisas bonitas desse gênero. E há um que, de fato, sabe de onde ela vem e para onde vai, e se sente muito feliz em contar tudo o que sabe, estimulado por outros que lhe refresca sempre a garganta, derramando dentro dela um vinho generoso. Em alguns minutos, chegam a ser contados até os mais secretos particulares das duas famílias, do enxoval que a noiva traz naqueles caixotes, das riquezas que a esperam na casa do noivo e assim por diante. Chega-se também a saber que a noiva é filha de um rico mercador de Jope e que vai ser esposa do filho de um rico mercador de Jerusalém, e que o esposo já foi na frente dela para ornar a casa das núpcias na iminência de sua chegada, e que aquele que a acompanha é o amigo do noivo, sendo ele também filho de um mercador chamado Abraão, e que quem lapida os diamantes e as predas preciosas, que o noivo é ourives, o pai da noiva é mercador de lã, telas, tapetes e tendas. E, como o falador está perto do grupo dos apóstolos, Tomé escuta e lhe pergunta: será talvez Natanael de Levi o noivo? É ele mesmo. Tu o conheces? Conheço bem o pai através de assuntos de negócios, Natanael. Conheço pouco menos. É um matrimônio rico. Feliz noiva. Está coberta de ouro. Abraão, parente da mãe da noiva e pai do amigo do noivo, foi generoso, assim como o noivo e o pai dele. Dizem que naquelas caixas há um valor de muitos talentos de ouro.
Saúde! Vou ver de perto se a mercadoria principal corresponde ao resto. E se levanta Pedro junto com Tomé e vão dar uma volta ao redor do grupo nupcial, olhando bem para as 3 mulheres, um montão de tecidos e de véus, do meio dos quais emergem as mãos e os pulsos cheios de joias, e escapam umas cintilações das orelhas e dos pescoços. Olham para o fanfarrão do padrinho, que parece querer repelir algum assalto de corsários contra a virgenzinha de tanto que ele está bancando o valentão. Ele olha com maus olhos até para os 2 apóstolos. Mas Tomé lhe pede que saúde, em nome de Tomé, chamado Dídimo, a Natanael de Levi. E assim se fez a paz. E tanto se fez que enquanto ele está falando, a noivinha encontra um modo de fazer-se admirar, levantando-se para que o seu manto e o seu véu caiam, e ela possa aparecer em toda a sua beleza de corpo e de vestes, e na sua riqueza de ídolo. Terá ela uns 15 anos de idade, quando muito, e um par de olhos muito sabidos. Ela se move muito afetada, apesar da recomendação das matronas, corta as pontas das tranças e as arruma de novo com a ajuda de grampos do alto preço. Aperta a cintura embelezada com pedras preciosas, se desata, se desfia, desata e coloca de novo as sandálias cuja forma é de sapatinhos, bem fechados no peito do pé, com fivelas de ouro. E nesse interim procura mostrar sua magnífica cabeleira cor de amora, suas belas mãos e delicados braços, a cintura gentil, o peito e os quadris bem feitos, o pezinho sem defeitos, e todas as joias que tilintam e mostram suas facetas às últimas horas do dia, as chamas das primeiras fogueiras. Pedro e Tomé voltam para trás e Tomé diz: É uma bela moça. É uma perfeita namoradeira. Será mais o teu amigo Natanael? Logo ficará sabendo que há alguém esquentando-lhe a cama, enquanto ele esquenta o ouro para trabalhar. É o amigo dele, é um grande bobo, e ele lhe confiou bem a sua noivinha. Termina Pedro indo sentar-se com seus companheiros. A mim não me agradou aquele homem que fazia falar aquele outro bobo. Quando ele chegou a saber tudo o que queria saber, foi-se embora pelo morro acima. Estes lugares são muito maus. E este é o tempo bom para os golpes dos malandros. As noites agora são de luar. O calor cansa. As árvores estão copadas. Este lugar não me agrada. Resmunga Bartolomeu. Seria melhor prosseguir. É aquele imbecil que falou de tantas riquezas. E aquele outro que se faz de herói. É o guardião das sombras e não vê os verdadeiros corpos. Pois bem, eu vou cuidar da fogueira. Quem vem comigo? Diz Pedro. Eu, Simão, responde Zelotes. Eu resisto bem ao sono. Muitos do campo, especialmente os viajantes que andam sozinhos, já se levantavam e foram-se embora pouco a pouco. Ficaram os pastores de rebanho, a comitiva dos noivos, o grupo dos apóstolos e 3 mercadores de cordeiros que já estão dormindo. Também a noivinha está dormindo com as patronas, debaixo de uma tenda que os servos montaram. Os apóstolos estão procurando um lugar. Jesus fica sozinho em oração. Os pastores fazem um grande fogo no centro do descampado onde estão. Pedro e Simão fazem um pouco perto do caminho que vai para um despenhadeiro onde foi se enfurtar aquele homem que fez Bartolomeu suspeitar. Passam as horas e quem não está roncando está cabeceando. Jesus reza. O silêncio é total.
Parece que está calada até a fonte que brilha ao luar, estando a lua já alta no céu, iluminando muito longe o descampado, enquanto os declives ficam na sombra da ramagem espessa. Um cão dos pastores começa a rosnar. Um dos guardas do rebanho levanta a cabeça. O cão se põe de pé e, levantando-se sobre o dorso, colocando-se em posição de defesa e de escuta. Ele está até tremendo, enquanto o seu rosnar surdo, que está fervendo dentro dele, vai se tornando sempre mais forte. Simão também levanta a cabeça e sacode Pedro, que está cochilando. Um sussurro cauteloso vem vindo do lado do bosque. Vamos ao mestre, vamos trazê-lo para a nossa companhia, dizem os dois. Nesse interim, o guarda desperta os companheiros, todos estão à escuta e sem fazer barulho. Jesus também se levantou, antes mesmo de ser chamado, e vai de encontro aos 2 apóstolos. Reúnem-se eles com os companheiros e, por isso, perto dos pastores, cujo cão dá sinais cada vez mais claros de agitação. Chamai-os que estão dormindo, todos. Dizei-lhes que venham sem fazerem barulho. E especialmente as mulheres e os servos com os cofres. Dizei-lhes que talvez sejam os malandros, mas não o digais às mulheres, dizei-o a todos os homens. Os apóstolos se espalham obedecendo ao mestre, que diz aos pastores: Alimentai o fogo, que ele fique bem forte e faça uma chama bem viva. Os pastores obedecem e, como parecem estar agitados, Jesus lhes diz: Não temais, filhos, não vos será tirado nem um floco de lã. Sobrevêm os mercadores e sussurram: Lá se foram os nossos ganhos! E acrescentam um rol de impérios contra os governadores romanos e judeus, que não limpam o mundo dos ladrões. Não temais, não perdereis nem um centavo. Chegam as mulheres chorando, espavoridas, porque o corajoso padrinho, por entre os tremores de um medo fenomenal, as aterrorizou, dizendo: É a morte! A morte pela mão dos salteadores! Não temais, não sereis atingidas nem mesmo com um olhar. Encoraja-as Jesus, levando as mulheres para o centro do pequeno conjunto de homens e animais espantados. Os asnos urram, o cão uiva, as ovelhas balem, as mulheres soluçam, os homens dizem percalços ou desmaiam pior do que as mulheres, em uma cofania causada pelo espanto. Jesus está calmo, como se nada houvesse acontecido. O sussurro no bosque nem se pode mais ouvir no meio desta vozereia, mas que no bosque estão os malfeitores que vêm se aproximando, é o que estão denunciando os galhos que vão sendo quebrados e as pedras que descem rolando. Silêncio, manda Jesus, e o manda de um modo tal que logo se faz silêncio. Jesus deixa o seu lugar e vai na direção do bosque, no fim do descampado. Depois, ele se vira para o bosque e começa a falar. A malvada fome do ouro arrasta os homens a sentimentos muito baixos. Por causa do ouro, o homem se desvela mais do que por outras coisas. Vede quanto mal semeia, com seu fascinante e inútil resplendor, este metal. Eu creio que da cor dele seja o ar do inferno, pois ele é de natureza infernal, desde quando o homem se tornou pecador. O Criador o tinha deixado nas vísceras deste enorme lápis,
lazuli, que é a terra, criada por sua vontade, a fim de que fosse útil ao homem, com os seus sais, e servisse para embelezar os teus templos. Mas Satanás, tendo beijado os olhos de Eva e mordido o eu do homem, pôs um sabor de malefício no metal inocente. E desde então pelo ouro se mata e se peca. Por ele, a mulher se torna namoradeira e facilmente cai no pecado carnal. Por ele, o homem se torna ladrão, usurpador, homicida, duro para com o próximo e para com sua alma, que ele despoja da sua verdadeira herança para dar a si mesmo uma coisa efêmera, a alma por ele depredada em seu tesouro eterno, para dar a si mesmo umas poucas escamas brilhantes que, quando chegar a morte, vão ser abandonadas. Ó vós que por causa do ouro pecais mais ou menos levemente, mais ou menos gravemente, e tanto mais pecais, e tanto mais vos rides de tudo o que vos foi ensinado por vossa mãe e por vossos mestres, isto é, que existe um prêmio e um castigo para as obras praticadas durante esta vida. E assim não refletis que por este pecado perdereis a proteção de Deus, a vida eterna, a alegria, e tereis remorsos, maldição no coração, o medo por companheiro, o medo das punições humanas, que são sempre um nada, em comparação com o medo que deveríeis ter e não tendes, o santo medo dos castigos de Deus? Não refletis que poderíeis ter um fim terrível para os vossos crimes, se eles chegarem ao delito? E um fim ainda pior, porque eterno, se os vossos crimes por amor do ouro, embora sem chegarem ao derramamento do sangue, mas desprezam a lei do amor e do respeito ao próximo, negando por avareza o socorro a quem tem fome, roubando postos, ou pesos, ou dinheiro por cobiça? Não pensais nisso. Dizei, tudo é loucura. Eu esmaguei essas loucuras sobre o peso do meu ouro, e elas não vivem mais. Não são loucuras, são verdades. Não digais, pois bem, uma vez que eu morra, tudo se acabou. Não. Aí é que tudo começa. A outra vida não vai ser um abismo sem pensamento, sem recordação do passado vivido e sem aspirações a Deus. Que vós credes, será uma pausa para esperar a libertação pelo Redentor. A outra vida é uma espera feliz para os justos, espera paciente para os que estão sofrendo e espera horrível para os condenados. Para os primeiros, no limbo, para os segundos, no purgatório, e para os últimos, no inferno. E enquanto para os primeiros a espera cessará com a entrada nos céus, atrás do Redentor, para os segundos, depois daquela hora, se tornará uma espera confortada pela esperança, enquanto que, para os terceiros, o que os entristecerá será a terrível certeza de uma condenação eterna. Pensai nisso, vós que pecais. Nunca é tarde para se arrepender-vos. Mudai o veredicto, que está sendo escrito no céu com um verdadeiro arrependimento.
a região dos mortos seja para vós não um inferno, mas uma penitente espera, pelo menos esta seja por vós desejada. Não escuridão, mas crepúsculo de luz, não tortura, mas saudade, não um desespero, mas esperança. Ide, não procureis lutar contra Deus. Ele é o forte e o bom. Não desonreis o nome dos vossos pais. Ouvi como aquela fonte gemeu, um gemido parecido com aquele que despedaça, e o coração de vossa mãe, quando ela fica sabendo que sois assassinos. Ouvi como o vento está uivando no desfiladeiro. Parece-vos estar ameaçando e amaldiçoando. É assim que vos amaldiçoa o vosso pai pela vida que levais. Ouvi com remorso, como o remorso uiva em vossos corações. Porque quereis sofrer, se poderíeis ser serenamente pagos com um pouco sobre a terra e com tudo no céu? Dai paz aos vossos espíritos. Dai paz aos homens que temem, que devem ter medo de vós como de feras. Dai a paz a vós mesmos, ó verdadeiros infelizes. Levantai vossos olhares para o céu, afastai de vossa boca o alimento venenoso. Purificai vossas mãos, que estão deixando pingar o sangue de irmãos. Purificai os vossos corações. Eu tenho fé em vós, por isso é que vos falo. Porque se todo o mundo vos odeia e vos teme, eu não vos odeio e nem vos temo. Eu somente vos estendo a mão para dizer a vocês: levantai-vos, vinde, voltai cheios de mansidão para o meio dos homens, homens entre homens. Tampouco eu vos temo, que agora vou dizer também a todos estes: voltai para o vosso descanso, filhos, sem rancor para com os pobres irmãos. Rezai por eles. Eu fico aqui a fim de olhar por eles e com olhos de amor, e vos juro que nada mais acontecerá. Porque o amor desarma os violentos e sacia os ávidos. Bendito seja o amor, a força verdadeira do mundo, força desconhecida e poderosa, força que é Deus. Agora ide, não temais. Lá não há mais malfeitores, mas homens assustados e homens que choram. Quem chora não faz mal. Deus queira que, como estão agora, eles permanecessem. Seria a redenção deles. Ai, André, acho que uns 1000 André daria não, viu? Dá uma paradinha aqui, porque, meu Deus, hoje eu tô sentindo a ferida, assim, sabe? Onde tá cortando. Sabe onde Jesus foi, assim, fazendo, assim, com bisturi ali? Vou abrir aqui esse pedacinho pra ir tirando. Isso mesmo. Eu acho que muitos hoje estão sentindo isso, viu, André? Porque Jesus nos mostra umas coisas aqui que às vezes a gente não presta atenção, né? Eu tô pensando que esse homem que estava aqui dando bebida para o outro, para poder pegar informações, né? Como somos inocentes às vezes, né? Às vezes nos tratam com carinho, com atenção, com presentes, mas é para ir tirando as coisas que querem saber, para ir tirando as coisas que eles têm curiosidade para depois fazer proveito daquilo, para depois usar aquilo. Este aqui queria roubar. Então ele queria saber o que tinha lá, se valia a pena, né? Avisar para os amigos, ó, vão assaltar aqueles ali que vale a pena. Muitos às vezes nos querem tirar a paz,
Muitos querem, às vezes, acabar com o nosso matrimônio, querem desviar nossos filhos e vão pegando aquelas informações, pegando aquelas coisas e vão levando ali, ó, bel prazer para A, para B, soprando ao vento, exagerando com as coisas, né, André? Às vezes nem tanta coisa tem para saber do que está acontecendo na sua casa, mas vai ali, busca, pega e aumenta para poder fazer os outros quererem te saquear, quererem te assaltar. E isso aqui que Jesus está falando desse homem aqui, ó, que beberrão, né? Falou demais. Foi sendo agradado e foi soltando. Soltando, tem muito ouro, tem muita joia, aqueles baús estão carregados. E por outro lado também a noivinha não fez por onde não mostrar toda aquela riqueza que ela tinha, toda aquela vaidade que estava nela ali, que ela estava expondo, mostrando, falando, né, o que tem e o que não tem. E isso abre a porta para que o inimigo vem entrando. Quando a gente abre muito a porta da nossa vida, das nossas coisas, dos nossos sentimentos, nem todos que estão prontos ali te perguntando são os mesmos que vão te estender a mão quando você precisar. Nem todos aqueles que estão ali querendo saber o que aconteceu, o que teve, vão ser os mesmos que vão chorar com você quando você estiver chorando. Muitas das vezes eles querem simplesmente saber para ver o que vai falar, para ver o que vai passar para frente. E Jesus fala aqui com a gente que é tão difícil essas pessoas que pecam achando que é um pecadinho leve ou é um pecadinho grande. Todos são pecados, todos são errados, todos são vícios que nos afastam do amor de Deus. Todos são vícios. E ele nos mostra aqui que com esses pecados, fofoca, mentira, intriga, a gente vai perdendo a proteção de Deus. A gente vai se afastando dessa vida eterna, dessa alegria, porque a gente vai meio com aquela maldição no coração, com aquele falta de amor, com aquele falta de piedade pelo próximo. A gente vai fazendo uma barreira que vai afastando esse amor de Deus. A gente não tem mais olhos para Deus, a gente tem olhos para o nosso interesse. A gente tem olhos para aquilo que queremos fazer valer hoje. Que para mim o que importa é o hoje, não importa o amanhã. E Jesus está nos mostrando aqui que não é isso. Não é isso mesmo. Que não existe isso depois que morreu, acabou. Não existe isso depois que passou, acabou. Aí que tudo começa. Aí que realmente as coisas que se você viveu 10, 20, 50, 80 anos na sua vida começam a aparecer. Aí sim que tudo aquilo que você falou, viveu, mostrou, incentivou, às vezes até amaldiçoou, tudo isso vem à tona. Porque aí começa a verdadeira vida. E essa vida nós podemos fazer um abismo que vai nos afastar de Deus ou fazer uma ponte que vai nos levar a Deus. Isso mesmo, Valdênia. Uma ponte que nos leva a Deus. Hoje nós vimos aqui um cenário, uma fala de Jesus, uma retórica de Jesus, e foi através do sermão de Jesus que se evitou o assalto dos salteadores a uma caravana nupcial. Caravana nupcial que nos remete a um casamento, né? Então Jesus, através deste sermão, ele evitou esse assalto. E hoje, o que me chamou muita atenção, Valdênia e amados irmãos, foi o fato de Jesus repetir, como ele repete inúmeras vezes em sua palavra, na palavra de Deus, a palavra não temais. Quando os salteadores apareceram, ou seja, as pessoas que queriam assaltar, que queriam, tomar, diga-se de passagem, as suas coisas, ou seja, aquela pessoa que acomete de improviso, as pessoas que estavam ali sentiram medo, né? Por isso que Jesus veio com esta palavra. Por isso que Jesus pediu para chamar todos, Chamai todos os que estão dormindo, todos, e dizei-lhes que venham sem fazer barulho, especialmente as mulheres e os servos com os cofres, né?
E Jesus ali começou a acalmar aquela gente que estava ali naquele alvoroço, né, com medo, porque os cães começaram a rugir, né, Valdênia? Começaram a rosnar, e ali veio aquele sentimento de que algo poderia acontecer, né? Que os cachorros começaram a sussurrar, começaram a rosnar ali, vindo do lado do bosque, né? Um grande barulho, né? E a gente vai nessa cena, caminhando com Jesus, né? E a gente visualiza nessa cena aquela grande agitação, né? Porque a palavra hoje nos diz que Jesus se levantou e antes mesmo de ser chamado, ele vai ao encontro dos dois apóstolos e se reúne com eles, os companheiros, né? E todos deram um sinal claro de grande agitação, né? E por vezes nós também estamos assim, num cenário, nessa mesma cena, de grande agitação, né? De grande alvoroço, de grande tumulto, de grande turbilhão. E nesse momento nós chamamos a Jesus e ele também se levanta. E quando ele se levanta para dirigir a nós uma palavra, ele também fala isso conosco: chamai todos os que estão dormindo. Todos os que estão dormindo. E muitas das vezes muitos de nós estamos dormindo, né? Espiritualmente falando, estamos num sono. E muitas das vezes quando despertamos desse sono, mesmo assim ainda sentimos medo. E Jesus hoje ele vem com essa palavra, ele repetiu inúmeras vezes essa frase: não temais. A primeira vez Jesus falou aos pastores: não temais, nada será tirado de vocês, nem um floco de lã, que os pastores trabalhavam, mexiam com esse material. Segunda vez Jesus falou ali para também as mulheres, também falou para as outras pessoas: não temais, vocês não vão perder nenhum centavo. Ele falou para os mercadores. Depois Jesus falou para as mulheres: não temas, não temas, não serão atingidas, mulheres, vocês não serão atingidas nem mesmo com um olhar. E aí Jesus encorajou essas mulheres que estavam ali espantadas, que estavam ali apavoradas, elas estavam chorando, apavoradas. Olha só, meus amados, olha só. E aí a narrativa continua nos dizendo que os homens também estavam ali em imprecações, estavam até desmaiando. Tinham homens que desmaiaram ali, Valdênia, pior do que as mulheres. Olha só, Valdênia. Naquela época tinha uns homens também que eram medrosos, Valdênia. Sexo frágil? Nossa, tinha uns homens, tinha uns homens medrosos, um pouco com medo, sabe? E aí a narrativa fala que eles desmaiaram pior do que as mulheres. Ou seja, havia uma grande cena de espanto naquele lugar. E Jesus, com uma só palavra, disse: silêncio, silêncio. E a partir da palavra de ordem de Jesus, tudo se acalmou. A obra hoje nos diz que quando Jesus ordena, que logo um grande silêncio se estabeleceu naquele bosque, naquele lugar. E aí Jesus depois veio explicando tudo isso, né? Jesus veio explicando aí para nós que ele vem falar sobre a questão de não ter medo, de não temer o mal. Mas Jesus também ele abre um outro leque para que nós possamos pensar mais uma vez. Jesus vem falar em sua palavra, ele vem falar no seu sermão, que nunca é tarde para arrepender. Jesus vem falar de novo do arrependimento. E Jesus vem falar para nós hoje das 3 dimensões também. Ele vem falar que sobre essa frase, né, Valdênia, que nos colocou ali, também para pensar: uma vez que eu morra, tudo se acabou. Não diga isso. Jesus dá uma ordem, ele fala isso em uma das suas narrativas, das suas frases. Não diga: uma vez que eu morra, tudo se acabou. É aí que tudo começa, né, Valdênia? Como você disse. E ele diz isso já nos alertando, porque existem 3 dimensões. Para os primeiros, Jesus falou do reino dos céus. Para o segundo que Jesus fala, e existe o purgatório, que é uma chance, uma outra chance de se limpar, de se arrepender, de se lavar para chegar à redenção. E os últimos, o inferno. E aí Jesus diz isso, né?
Jesus está falando isso para nós, Jesus está anunciando para nós hoje. Ouvi como o remorso uiva em vossos corações. E aí é preciso ouvir esse remorso, né? Jesus hoje está nos comunicando isso, para que o nosso coração aspire a essa paz. Jesus fala, dai a paz aos vossos espíritos, dai paz aos homens que temem, que devem ter medo de vós como feras. É assim, meus amados, que Jesus hoje nos comunica, que Jesus nos comunica hoje a sua boa nova. É assim que Jesus hoje nos comunica essa verdade. E por fim, Jesus ainda diz que ele tem fé em nós. É por isso que ele prega, por isso que ele tem insistido conosco, porque ele tem fé em nós. E é por isso que ele está dizendo hoje, levantai-vos, vinde, voltai-vos. Jesus hoje está convocando eu e você. É hora de voltar, é hora de levantar, é hora de ouvir com remorso como que esse remorso uiva e grita em nossos corações. Jesus está hoje conclamando a cada um de nós. Nunca é tarde para arrepender-vos. Nunca é tarde, Jesus nos diz aqui. Mudai a sua história que está sendo escrita no céu. Mudai essa história hoje. Comece a transformar hoje essa história. Começa hoje a fazer uma história com um verdadeiro arrependimento, com uma verdadeira mudança de atitudes, mudança de pensamentos, mudança de palavras. Não deixe o desespero te torturar, mas sim a esperança, aquela esperança que nos faz aproximar, aquela esperança que nos conforta, aquela esperança que nos deixa saber que encontraremos o Redentor. Não deixe esse medo, mas essa mudança a partir de hoje. Faça a sua história ser diferente. Depende de mim a minha história ser diferente. Depende de mim a minha história ser reescrita a partir de agora com coisas positivas, com coisas boas, com um arrependimento verdadeiro. Depende de mim essa paz que eu tanto procuro. De mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fim de semana vai ser bom, não vai? Para pensar, né? Pensar e já começar a agir. Não podemos perder tempo, né, André? Isso mesmo, Valdênia, para refletir, meus irmãos. Não podemos deixar que salteadores nos roubem a paz, né? Não podemos deixar. E aí vamos para esse final de semana tentando identificar aonde que esses salteadores tentaram agir em nossa vida, hein? Nunca é tarde para arrepender, nunca é tarde para voltar. Deus abençoe a todos. A gente retorna na segunda-feira com a graça de Deus Pai Todo-Poderoso. Um ótimo final de semana, né, Valdênia? Um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e que Jesus possa, transformar cada coração nesse fim de semana. Amém. Deus seja louvado. Tchau, tchau.